Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 15 de Mateus. É isso, segundo. Vamos que vamos. Vamos começar orando. Hoje as leituras são muito bonitas, pelo menos lendo. Não sei como é que vai ser falando, mas eu vou tentar. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por este sol lindo que raiou, Deus, em nome de Jesus eu oro para que raie na vida de cada um dos meus irmãos, ainda que seja um dia de trabalho, de labuta, Deus, que não venha a ser pesado, que venha a ser leve, que o sol da tua justiça nasça, Deus, sobre a vida de cada um e brilhe, Paizinho, em nome de Jesus, sobre os caminhos de cada um, mostrando o caminho que eles devem seguir, as atitudes, as palavras que devem usar. Em nome de Jesus, dê força, capacidade, promoções, que sejam liberadas as promoções, Deus, que estão retidas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e coloco diante de Ti o nosso dia de hoje. Todas as coisas, a nossa missão de vida, o nosso propósito, Deus, estejam tudo aos Teus pés para que o Senhor, Deus, possa nos usar, nos abençoar e nos direcionar em direção a eles. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento em relação a essa palavra de hoje, o capítulo 15. Nós convidamos o Teu Espírito Santo para estar ao nosso lado neste momento, para falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Bora. Tô enxergando muito. Bora. Vai dizer assim, gente. Então, alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim, vocês desprezam a mensagem de Deus para seguirem os seus próprios ensinamentos. Hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. E eu quero ler nas palavras de Isaías, que está lá em... Eu vou até acabar de ler essa parte aqui, ó. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Então tá lá em Isaías 29:13, que vai falar assim: o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Então aqui Jesus nem fala primeiro, mas aí um belo fariseu vira e fala assim: nossa, que horroroso, que ridículo. Seus discípulos aí, ó, tudo começa a lavar a mão, coisa horrorosa, absurdo. Por que eles não estão seguindo deixa eu até ver aqui a palavra que ele usa, né? Por que eles não estão seguindo os ensinamentos que os nossos antepassados nos passaram? Jesus olha pra cara deles, ele deve dar uma risadinha e fala: vocês estão brincando com a minha cara? Estão brincando? Não, agora falando sério. Jesus olha e ele fala assim: vocês são hipócritas, sabe por quê? Vocês estão seguindo doutrinas, tradições, religiões, práticas totalmente sem
Tudo bem, é importante lavar a mão, todo mundo fala isso, todo mundo faz isso. Gente, é bom, isso vai te prevenir de bactéria, de vírus, de um monte de coisa. Mas deixa eu te contar o que é mais importante, o que sai do seu coração. Por que você não está honrando seu pai e sua mãe? Por que você está seguindo uma doutrina que ele te passou, um ensinamento, beleza? Isso é bom. Mas Jesus fala que na hora deles irem ajudar os seus pais estavam passando necessidade. E aí eles viram e falar, não, isso daqui, ó, é para eu entregar lá na casa do Senhor. E deixa seu pai passando necessidade. Ou, vamos trazer talvez para o nosso dia. Os nossos pais estão precisando de nós e nós estamos na casa do Senhor, levantando as nossas mãos, adorando e nem se lembrando. Cara, eu tenho conhecido várias pessoas que às vezes um irmão só ele fica com a carga todinha dos pais. Gente, é sério. E as pessoas estão vivendo as suas vidas normais. E às vezes dão dinheiro, né? Ah, não, ó, toma, vou dar o dinheiro do remédio. E aí vai viver a sua vida, deu o dinheiro do remédio, o outro fica lá se esgoelando para cuidar de um pai sozinho. Jesus aqui então, para a gente não se alongar muito nessa parte que todo o capítulo é importante, Jesus aqui vai chamar a atenção a respeito disso, sabe? Vocês não estão seguindo mandamentos de Deus com o coração, vocês estão fazendo práticas religiosas, vocês estão seguindo preceitos que tipo, é bom, é importante, é bacana, seus pais lhe ensinaram com um princípio legal, mas se você não fizer isso, se você não fizer a coisa certa, se você não tiver o coração certo em relação à sua obediência ao seu pai, cara, na boa, isso daí não tá valendo. E é isso que Jesus coloca. Então, em seguida, Jesus vai falar assim, Jesus chamou a multidão e disse, escutem e entendam, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então, os discípulos chegaram perto dele e disseram, sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu, toda planta que o meu pai que está no céu não plantou, será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos, e quando um cego guia outros, dois acabam caindo no buraco. Então Pedro pediu, explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse, vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. E aqui Jesus estava falando em relação à sua alma, né? Em alguns capítulos atrás a gente viu, não tenham medo daquilo que o homem, daquilo que o alimento pode fazer com seu corpo, porque esse corpo que está aqui, ele vai se desintegrar e você vai ser mantido aqui só o tempo que Deus precisar de você aqui na terra. Mas tenha medo com aquilo que a sua alma vai se desintegrar, vai apodrecer ou vai ser salva para a vida eterna. Então é isso que Jesus está falando, sabe? Um pouco disso. As pessoas estavam ali seguindo práticas que não iam levar ninguém a nada, iam levar elas talvez a ter uma longevidade, mas que estavam matando a sua alma, estavam matando elas por dentro, porque os seus corações estavam tão apodrecidos, a ponto deles desonrarem pai e mãe, né? A ponto deles fazerem o contrário do que o próprio mandamento de Deus, do Senhor. Até mesmo do que o próprio pai estava, passando para ele. Quando eu falava, meu filho, né, lava a mão antes de vir para a mesa. E aí chegava, juntava, reunia a família e aí ia ali orar e agradecer a Deus. Mas eles aprendiam essa parte de não pode
comer sem lavar a mão, né? Não aprendia, agora a gente tá aqui na mesa, reunido, vamos orar, vamos... Então é isso. Então, que a gente entenda melhor por que a gente faz o que faz, né? O que a gente está seguindo. E aí, passando para outra parte, no versículo 21 vai dizer: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então, os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela fica curada. Vamos talvez terminar aqui, depois eu vou fazer uma leitura corrida do restante do capítulo. Então aqui é importante a gente ver uma coisa. Primeiro, tem uma mulher desesperada gritando atrás de Jesus e dos discípulos. E Jesus acabou de falar a respeito do coração, a respeito, né, de que, poxa, Jesus, tipo, a mulher estava desesperada, era sua filha. E aí, isso estava acontecendo na cidade, ele ia indo ali para a cidade de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom eram cidades que ficavam no litoral do mar Mediterrâneo, fora da terra de Israel. E era uma mulher cananeia. Quem eram os cananeus? Então, vai vir ali da origem da palavra hebraica Canaanaios, o Canaanaios, enfim, não sei falar hebraico ainda. Então vai dizer que são os nomes dos antigos habitantes da Palestina, foram conhecidos por seu estilo de vida idólatra e práticas pecaminosas. A Bíblia frequentemente os menciona como exemplo de impiedade da idolatria que provoca a ira de Deus. Os israelitas, guiados por Deus, foram instruídos a conquistar a terra de Canaã e eliminar os cananeus por causa da corrupção do seu estilo de vida. Então, ela era exatamente aquela mulher da qual o Senhor, né, Deus, definitivamente não tinha vindo para ela, a menos que... Bom, então estamos nessa parte aí da história. E aquela mulher tá desesperada, tá correndo atrás de Jesus. Jesus finge que não tá ouvindo, tá correndo atrás dos discípulos. Os discípulos estão um pouco se lixando porque eles detestavam aquele povo e eles ainda não estavam formados com o coração de Jesus. E Jesus já devia saber o que ia fazer, né, gente? Mas ele queria ver a reação da mulher. Então, de repente, ele vira e ele fala: eu não vim ainda para vocês. Eu fui mandado somente Jesus, ele foi enviado somente para as ovelhas do povo de Israel enquanto vivo estava. Então, Jesus, a gente viu em alguns capítulos atrás também, ele enviando os discípulos dele, os apóstolos, depois que viraram apóstolos, apenas ao povo de Israel. Ou seja, aquele povo tinha uma cabeça dura e ele precisava, né, quebrar fortalezas. Então, naquele momento, ele estava com suas energias todas concentradas para esse povo. Então, ele não perdia a missão dele, apesar de a gente ver que ele já curou alguns romanos, algumas coisas assim, né? Mas aí chega essa mulher e ela ajoelha aos pés dele. Em algumas versões vai falar que ela o adorou, né? E aqui fala que ela se ajoelhou, que ela se prostrou. E ela falou: Jesus, me ajude, ou seja, ela o reconheceu que muitos não, né? Eu acho que ontem, enfim, não vou lembrar. Ela reconheceu quem Jesus ela o adorou,
ela mostrou que ela não estava sendo idólatra, ela mostrou, talvez ela tivesse até cometido algumas impiedades, algumas iniquidades, mas ela mostrou que ela sabia quem Jesus era e que ela sabia que ele podia fazer algo pela sua filha, e ela estava ali numa condição, né? E aí ela falou: Senhor, me ajude. E ele disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. E ela, num gesto de muita humildade, ela virou e ela falou: não tô nem aí se você tá me chamando, se o Senhor tá me chamando de cachorro. Eu vim aqui atrás de algo e eu vou sair com esse algo porque eu sei que o Senhor tem esse algo. Cara, que fé. E Jesus falou: caraca, tua fé é grande. Cara, você aceitou essa humilhação? Quantos aqui estão dispostos a passar por uma humilhação dessa? Quantos aqui conhecem Jesus a esse ponto, né? De aceitarem passar por uma humilhação dessas, né? Então, Jesus vai falar: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela virou e ela falou: eu sei que essa terra é de vocês, eu sei que o Senhor veio para os seus filhos, para o seu povo, mas eu vou comer, eu vou experimentar, nem que seja da mísera migalha que cair da mesa de vocês. Eu vou pegar isso e isso vai ser o suficiente. Fé do tamanho do grão de mostarda. Né? A migalha que cair do prato de vocês vai servir para mim. E ele virou e falou: mulher, você tem muita fé. Disse Jesus: que seja feito o que você quer. E naquele mesmo momento, a filha dela ficou curada. Bom, é isso. Desde ontem a gente tem falado um pouquinho sobre fé, né? Sobre essa questão aí do que você acredita, como isso molda e forja as suas ideias. E eu escrevi algo e eu convidei, e mais uma vez eu quero reforçar aqui o convite para quem, né, está querendo crescer em fé, nesse entendimento, nessa, né, vontade de crer a esse ponto, né? Sei lá, eu acho que o mundo ocidente e a nossa vida, as pessoas que eu conheço, às vezes elas estão precisando de tão pouca fé, né, para viver. Por quê? Porque aprenderam a conseguir tudo com a sua própria mão, com a sua própria força. Mas tem coisa que a gente não consegue sem Jesus. E se você é esse, que você está aí do outro lado e tem precisado de algo que você já viu que você não vai conseguir sem Jesus, eu também sou uma dessas. E eu te convido então para fazer parte da comunidade online Eu Escolho Cristo Todo Dia, onde lá a gente vai crescer junto em relação à fé, em relação a conhecer, em relação a esse olhar para Jesus, para a gente poder trabalhar a nossa fé de maneira que alcancemos o nosso milagre no tempo certo, da maneira que essa mulher também alcançou. Bom, e pra gente finalizar, porque o meu tempo já tá se esgotando, vai dizer no versículo 29, e agora eu vou fazer leitura corrida, se der tempo eu falo alguma coisa lá no Instagram, apesar que eu queria falar sobre outra coisa hoje, mas vai dizer o seguinte: Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos e eles os distribuíram ao povo.
Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã. Amém? Qualquer coisa a gente comenta um pouquinho disso lá no meu Instagram, ou se inscreve aí na comunidade que a gente entra por lá para comentar um pouco mais a respeito disso. Deus abençoe. Tchau, tchau.